Pensa num cara que gosta de podcast. Pensou? Cara, sou eu. Eu gosto de podcast. Pelo menos todos os dias eu escuto um episódio de qualquer podcast. Eu gosto muito de podcast. Mas esse vídeo não é para falar sobre os podcasts que fazem a minha cabeça. Se você quiser saber dos 10 podcasts que fazem a minha cabeça, eu vou te deixar aqui no card, aqui em cima, os 10 podcasts. Eu gravei um vídeo sobre os 10 podcasts que fazem a minha cabeça. Mas nesse vídeo eu quero te explicar como que você pode criar, hospedar e ganhar dinheiro com podcast. Só para você ter uma ideia, são 4 formas de você criar o podcast. Eu vou te falar 6 formas onde você pode hospedar esse podcast e vou te explicar também 4 maneiras para você ganhar dinheiro com o podcast. Seja bem-vindo de volta, empreendedor. Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Empreendendo de Casa. Eu sou o Vando São Paulo e esse aqui é o canal onde você descobre novas possibilidades. Eu tô falando rápido assim porque o conteúdo que eu tenho para te passar aqui nesse vídeo pode ser um pouco extenso. São muitas coisas que eu vou te mostrar e se eu não correr, esse vídeo vai ficar muito grande. Mas antes de eu te falar sobre como você pode criar, hospedar e ganhar dinheiro com podcast, já assina aqui o canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Clica nesse botãozinho vermelho, ativa as notificações que é para você não perder nenhum vídeo, beleza? Mas olha só, primeiro eu vou te mostrar as 4 formas que você pode criar podcast. A primeira forma que você pode criar um podcast é através do PX da Sony, que é um gravador de áudio da Sony. Então você pode estar sentado no seu sofá tranquilamente e pode estar gravando esse podcast, tá? A segunda forma que você pode criar o podcast é através do PX com o microfone de lapela. Então você pode colocar um microfone de lapela nesse PX da Sony e pode gravar o áudio que você vai falar nesse microfone. Então você pode gravar através desta forma, tanto somente com o PX como com o microfone de lapela. Então tem essas 2 formas que você pode gravar. A terceira forma que você pode gravar é através do seu celular mesmo. Então com o seu gravador de voz do seu celular, você pode gravar ele. Você pode gravar de forma que você esteja sentado ou que você esteja em pé, não importa. O que importa é que você tenha mais ou menos aí um roteiro. Você pode criar um roteiro certinho, como você pode criar pautas do que você vai falar no seu podcast. E aí você grava através do seu celular com o gravador de voz. A quarta forma que você pode gravar é através do computador. Então você pode gravar através diretamente do seu computador com um fone de ouvido. Então você coloca o fone de ouvido e grava o seu podcast. Agora eu vou te explicar como que você pode hospedar esse podcast. E não, ele não é hospedado na sua hospedagem do site. Você até pode hospedar na sua hospedagem do site, mas esta é uma forma muito mais complicada do que as 6 formas que eu vou te passar aqui nesse vídeo, tá? Então, as 6 formas que eu vou te passar, elas são bem simples, bem fáceis e você pode hospedar de várias formas. Então eu vou te mostrar aqui diretamente no meu computador. Vamos aqui para o meu computador? Depois que você gravou o seu podcast, você pode editar o seu podcast, colocar a vinheta no seu podcast, você pode colocar as vírgulas auditivas no seu podcast. E para você editar o seu podcast, você pode editar pelo Premiere. O Adobe Premiere, ele não só edita vídeo, como ele também edita áudio. Então você pode editar pelo Adobe Premiere, como você também pode editar através desse programa aqui que eu estou te mostrando, que é o Audacity ou Audacity. Tanto faz o nome, então você pode editar o seu podcast através desse aplicativo. Esse é um aplicativo que você pode baixar ele aqui, ele é inteiramente gratuito, então você pode baixar ele e editar o áudio dele. A vantagem de editar pelo Audacity ou Audacity é que você consegue diminuir o ruído, você consegue mudar a voz, deixar uma voz mais grossa, mais fina. Então você pode fazer várias coisas através deste editor de áudio, beleza? E é um editor gratuito que você pode utilizar. Depois que você editou o seu áudio, então você gravou o seu áudio com as 4 formas que eu te falei, aí você vai editar esse áudio. Então você pode editar pelo Audacity ou pelo Premiere ou pelo Sony Vegas também. Depois que você editou, você vai hospedar este áudio, tá? Então eu vou te falar aqui sobre 6 formas que você pode hospedar esse áudio. A primeira forma que eu vou te falar aqui é sobre o Podbean, tá? O Podbean, como você pode ver aqui, ó, eu vou te mostrar na página inicial do Podbean, é isso aqui, ó, Podbean, tá? Você pode começar de forma gratuita
tá? Mas eu vou te mostrar aqui os preços do Podbean. E ele é um dos mais utilizados nos Estados Unidos e aqui no Brasil também é um dos mais utilizados. Então é o Podbean. O Podbean, você pode utilizar ele de forma gratuita. Na forma gratuita, como você pode ver aqui, ó, é o básico, livre. Na forma gratuita, você pode utilizar até 100 GB de armazenamento, num total de 5 horas por mês. Então você pode ter um total de 5 horas ou 100 GB por mês para você hospedar os seus áudios, beleza? Então esse aqui é o Podbean, é só você digitar aí, ó, podbean.com, que já vai cair aqui nesse Podbean aqui, nesse site aqui, tá? Essa é a primeira forma que você pode hospedar o seu podcast. De forma gratuita, esse é um site chamado de Free Premium, né? É Freemium, que ele te dá um tempo gratuito, uma quantidade gratuita, e depois ele te cobra quando você começa a crescer com o seu podcast, tá? Essa é a primeira forma que você pode hospedar o seu áudio, o seu podcast. A segunda forma que você pode hospedar é através desse site aqui, ó, Blueberry Podcast. Você pode hospedar o seu áudio nessa hospedagem aqui chamada de Blueberry Podcast. Nessa hospedagem aqui, ó, ele te dá estatística de podcast. Esta hospedagem aqui, você vai precisar ter um site em WordPress. Por quê? Porque você vai baixar um plugin deles, vai subir no seu site em WordPress e aí você vai conseguir hospedar o seu podcast, tá? Então você obrigatoriamente precisa de um site em WordPress. Mas olha só, esse Blueberry aqui, a vantagem dele é que as estatísticas de podcast dele dizem que é uma das melhores estatísticas do mundo, é a estatística do Blueberry. Só para você ter uma noção, olha só, o cara que criou este site aqui foi um dos primeiros podcasters do mundo, lá dos Estados Unidos. Ele criou esse site aqui, então ele também é muito utilizado para hospedar áudio, para hospedar podcast. Então você também pode utilizar ele, mas ele não é gratuito. Você vai precisar pagar para hospedar, tá? Então ele não é o freemium, né, que é o free com o premium. Você vai precisar pagar esse podcast. A terceira forma que você pode hospedar o seu podcast é através do Libsyn, tá? O Libsyn também é muito bom e o custo dele, ó, é $5 por mês, tá? E ele também não é gratuito. Você vai precisar pagar para utilizar ele, tá? Então, eu vou te mostrar aqui algumas formas gratuitas e algumas formas pagas para você hospedar o seu podcast. A vantagem do Libsyn é que você pode agendar as publicações, tá? Então, você pode agendar essas publicações na data que você quiser, para que o programa, para que o áudio, para que o seu podcast entre no ar. E ele também tem formas de você monetizar o seu podcast, beleza? E ele também tem estatística, então ele vai te dar a estatística do seu podcast. A estatística dele não é tão boa quanto a do Blueberry, tá? Mas ele vai te dar estatísticas básicas sobre o seu podcast, tá? E ele já conecta você a todos os lugares, todos os agregadores de podcast, tá? Então, automaticamente, ele já coloca o seu feed em vários lugares, em vários agregadores de podcasts, como o iTunes Podcast, como o Spotify e como diversos outros agregadores que você pode utilizar. Então, quando você coloca o seu podcast no Libsyn, ele já automaticamente já faz a distribuição para os agregadores, tá? E o Blueberry, você vai ter que colocar o seu feed dentro do seu site, em WordPress. E no Podbean, nesse Podbean aqui, você vai conseguir hospedar o seu podcast sem pagar nada, mas você vai ter que fazer isso. Você vai ter que colocar nos agregadores, você mesmo vai ter que ir lá e colocar nesses agregadores. Eu vou te explicar como é que faz isso com uma outra forma de hospedagem, tá? Então, esses são as três primeiras hospedagens, que é o Podbean, o Blueberry e o podcast e o Libsyn. A quarta forma que eu vou te falar aqui é no SoundCloud. Então, no SoundCloud você também consegue hospedar áudios lá, tá? Eu vou te mostrar aqui que ele também tem a parte gratuita e também tem a parte paga, tá? Então, essa é a quarta forma, que é o SoundCloud. A quinta forma que você pode hospedar o seu podcast é no Castbox, tá? O Castbox também é um bom lugar para você hospedar, tá? Ele também é gratuito, só que você vai precisar fazer a ligação do seu feed
com os agregadores. Quais são os agregadores? O iTunes Podcast, o Spotify e vários outros agregadores. Você vai precisar pegar o feed desse lugar para colocar nesses agregadores, porque ele não faz de forma gratuita, de forma automática, né? Quem faz de forma automática é o Libsyn, tá? Mas você também pode colocar o seu podcast na quinta forma que eu vou te falar aqui, que é no Anchor, tá? O Anchor é muito bom, o Anchor é muito bom mesmo. Eu não utilizo o Anchor, eu utilizo o SoundCloud, que eu vou te mostrar aqui, mas o Anchor é muito bom. No Anchor, você pode hospedar de forma gratuita. Além de hospedar, olha só, você pode fazer a distribuição para os agregadores com apenas um clique. Você pode monetizar o seu podcast. Eu vou falar sobre isso nas formas de monetização, nas formas de ganhar dinheiro com podcast. E você pode fazer, ele tem análise do seu podcast e você pode gravar o seu podcast. Então ele tem um aplicativo que você coloca no celular e você pode gravar diretamente no seu celular, na captação de áudio desse Anchor, e armazenar dentro do Anchor e depois fazer a edição lá. Então você também consegue fazer ferramenta de edição lá neste Anchor. Então ele não só hospeda para você, como ele grava para você e como ele também tem uma ferramenta de edição de áudio, né? Então é só para você ver como o Anchor é uma ótima forma de você começar a criar podcast. E ele também faz a interligação com todos os agregadores de podcast, como você pode ver aqui, ó. Ele já faz essa ligação automaticamente. E além disso, você também consegue remunerar, você também consegue ganhar dinheiro com esse aplicativo, com essa hospedagem de áudio que é o Anchor. Então você também pode remunerar, pode ganhar dinheiro através desta forma aqui também, tá? Agora eu vou te explicar como que você pode ganhar dinheiro com o podcast. A primeira forma que você pode ganhar dinheiro com podcast é através de programas de afiliados. Então você pode fazer um programa, fazer o seu podcast e no meio do seu podcast você pode indicar um produto como afiliado. Nada impede de você fazer isso. Se você não sabe o que é programa de afiliado, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou te deixar um link com 4 aulas onde eu explico o passo a passo de como que você pode ganhar dinheiro como afiliado. Tá? Eu vou te ensinar o que é afiliado, como escolher o produto como afiliado, como indicar esse produto nas redes sociais e em podcast. Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem 4 aulas que eu explico o que é marketing de afiliados. Então, essa é a primeira forma de você indicar um produto como afiliado, que é dentro do seu podcast. A segunda forma de você ganhar dinheiro com o podcast é ter patrocínio de empresas que patrocinam você naquele seu podcast. Então, assim, você pode tanto ir atrás desses patrocínios, tá? Você pode ir atrás desses patrocínios para que eles patrocinam o seu podcast, como as empresas também podem procurar você, pode te achar através do seu podcast e querer patrocinar o seu podcast, né? Então essa é a terceira forma que você pode ganhar dinheiro com o podcast. A quarta forma que você pode ganhar dinheiro com o podcast é com doação. Então você pode ter doação no seu podcast. Você pode falar no podcast que se as pessoas quiserem doar algum valor, $1 ou R$5, elas podem doar através do Patreon, tá? O Patreon é uma das formas mais conhecidas para você ter doação de dinheiro através do seu podcast, né? Então o Patreon é muito bom nisso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a como criar, hospedar e ganhar dinheiro com o seu podcast. Se você gostou desse vídeo, ativa aqui as notificações e assina o canal para você não perder nenhum vídeo, beleza? Até o próximo vídeo.